atração de investimentos, a inibição do crescimento econômico, além de aumentar o custo da dívida pública devido à taxa de juros da dívida pública ter que compensar o efeito da inflação e incluir a ele um prêmio de risco como compensação das incertezas que a inflação mais alta traz. BMC News, informação que gera valor. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao BMC Market dessa segunda-feira, semana começando, 24 de julho de 2023, a gente chegando aqui com os principais destaques, os principais assuntos que estão movimentando o mercado financeiro, mercado que vai tentando se sustentar acima dos 121 mil pontos, num segundo dia consecutivo onde a Bolsa tenta subir mais do que 1%. Na sexta-feira, naquele dia de vencimento de opções, subiu 1,81% e hoje subindo 1%, aos 121.335 pontos, basicamente sustentado pelo setor de commodities, Petro e Vale, segurando essa alta do Ibovespa, a Petrobras tentando chegar ali aos R$70, a Petrobras subindo mais de 1% também nessa movimentação de comecinho de semana. Também sustentado por conta de alguns estímulos ou sinalizações de estímulos lá na China. O Politburo se reuniu e está tentando fazer algumas movimentações de estímulos. Claro que os economistas lá na China acreditavam que esse estímulo poderia ser um pouco mais aprofundado, ele poderia trazer um pouco mais de benefício, ele poderia ser inclusive mais acentuado, mas só algumas sinalizações em relação à construção acabam trazendo uma sensação de que as commodities podem ter um desempenho um pouco melhor. Além disso, o petróleo também está no radar. Goldman Sachs trouxe ali uma perspectiva de que o petróleo pode ter uma alta interessante num curto prazo, principalmente de acordo com algumas demandas de vários países e, claro, com o corte da oferta de alguns países produtores, também a falta de investimento de algumas petrolíferas. Isso pode trazer essa sensação de que tem, uma alta prevista aí nesse curto prazo. Claro que no fim de semana também teve toda aquela situação envolvendo a Arábia Saudita se contrapondo ao G20 em relação à oferta de gás, de petróleo, também de carvão, enfim, combustíveis fósseis, né? O G20 tentando reduzir a oferta, enquanto a Arábia Saudita se contrapondo. Mas é interessante, né? A Arábia Saudita se contrapondo nesse aspecto, sendo que o próprio país já reduziu um pouco a sua oferta. Olhando para um setor lá da política, para esse cenário político, agora há pouco num almoço do LIDE, o presidente da Câmara, Arthur Lira, falou sobre reforma tributária, falou também sobre a participação do ministro Fernando Haddad, participação ativa, inclusive, do ministro Fernando Haddad em toda a discussão, desde a transição, né? Aquela articulação da PEC da transição, que foi muito útil ali entre um governo e outro, ali no finzinho do ano, inclusive para liberar espaço para alguns investimentos e equilíbrio de contas. Aí também, agora, nessa situação envolvendo reforma tributária, arcabouço fiscal, entre outras pautas econômicas. Lira falou que Haddad senta na mesa, discute, articula, conversa, que acaba não sendo tão comum ou usual para os ministros da Fazenda, mas que é isso, né? Que tem uma pauta importante econômica nas mãos que deve ser encaminhada e deve ser tramitada dentro do Congresso Nacional. No cenário corporativo, a gente olha IRB, né? Caindo 11,78% agora, depois de trazer um resultado, inclusive, no começo da manhã, algumas pessoas falavam um resultado até interessante, reduziu bastante o prejuízo, mas os investidores olhando, falando assim, ainda deu prejuízo. Então, vamos ficar um pouco menos otimistas com a tese de IRB. Por outro lado, entre as mais altas, a gente vê VEG
VEG seguindo aquele bom ânimo, aquele bom resultado que trouxe na semana passada, além de informações que teria um relacionamento um pouco mais estreito com Elon Musk, que vai comprar alguns motores ou vai encomendar alguns equipamentos da VEG para a SpaceX. Enfim, esse é o cenário, esse é um assunto que está fazendo bastante preço, está movimentando, né, a questão referente a VEG. Além disso, a gente olha, né, algumas empresas do setor frigorífico que seguem bastante pressionadas no pregão de hoje, justamente porque está tendo aquela situação toda envolvendo Rússia e Ucrânia, bombardeios a portos, bombardeios a silos, a entrepostos de grãos lá na Ucrânia e fazendo disparar o preço de milho, o preço de trigo, e claro que para essas empresas que têm, né, muita necessidade e muita demanda por ração animal, de utilização desses grãos em ração animal, isso pode trazer consequências negativas e é exatamente isso que a gente vê no pregão de hoje. Bom, são os principais assuntos, os principais destaques que a gente vem comentando, sem esquecer que é uma semana muito importante na política monetária. Na quarta-feira tem decisão do Federal Reserve, né? O Jerome Powell falando ao vivo, com cobertura especial aqui da BMC. Na quinta-feira a gente tem definição também do Banco Central Europeu e a gente fica monitorando. E só para trazer mais uma pimentinha aí, mais um indicador, mais um evento importante da semana, amanhã tem IPCA 15, né? IPCA 15 com uma perspectiva de continuar esse movimento de queda nos preços. É isso que a gente vai debater aqui com o time, que já está completo aqui, Alexandre Cabral, Marcos Saravalli, já estamos com o time completo agora, com a bancada repleta do time. Muito boa tarde, Marcos Saravalli, tudo em ordem? Boa tarde, Felipe, boa tarde, Cabral, boa tarde a todos, tudo em ordem. Começando mais uma semana aqui com o pé direito, começando a semana animado, os investidores, e sempre assim, né, sempre quando tem a semana de Fed, a gente fala assim, mas o mercado vai esperar, ficar aguardando, né? Não, o mercado já parece até querendo antecipar a decisão de quarta-feira, hoje, já na segunda-feira, né? Com esse ânimo todo, pelo menos por aqui, né? Boa, Marcos Saravalli. Boa tarde, Alexandre Cabral. Boa tarde, tudo de paz, graças a Deus, e com vocês. Maravilha, tudo jóia. Inclusive, semana de expectativa, né? Mais pelo comunicado, mais para saber o tom, mais para saber o que dirá Jerome Powell, do que efetivamente para onde que vai o juro americano, que 0,25, se não está 100% no CME Group, não sei por quê, porque basicamente é tudo isso. Todo o mercado acredita que vai aqui, ó, vai aumentar na reunião. 5,25, 5,5, né? 5,25, 99, quanto? Interessante, 98,1. 1,1% acredita que vai subir meio. Esse pessoal aí joga fora gasta da curva, pozinho, né? Gasta pozinho, se der certo, ganha dinheiro pra caramba. Se não der, perdeu zero nada. É do game. É literalmente do game. E é mais o comunicado mesmo, né? Mais saber como que o texto que vir, e o que ele vai falar na coletiva, né? Se vai vir mais duro, se vai vir mais soft, como é que vai vir, porque a magnitude já está praticamente contratada. Será que a gente vai ter uma visão um pouco mais tranquila? Porque também o PMI de hoje não veio tão assim, né? Da indústria até subiu, mas subiu de draga para draga, né? Ou de serviços, que a notícia é boa, que esperava 56, eu acho, e veio 52,4. Então isso eu acho que ele pode aliviar em discurso e falar, estaremos dependentes dos próximos dados para a política. Mesmo dando a entender que eu acho que não sobe mais não. Mas ainda está no território expansionista, né? Acima de 50. Sim, mas tá caindo. É uma queda para verão, né? Queda para verão é surpreendente. Isso não esqueça que isso é prévia, tá? É o que está se esperando para o mês de julho. Não é o julho fechado. O julho fechado sai no mês de agosto. Na primeira semana de agosto. Então é uma prévia que eles vão divulgando de tempo em tempo. Então o que é bom, quer dizer, assim, é bom e não é, né? Porque a economia não crescendo nunca é bom. Mas pelo lado da inflação é que é queda no verão. Queda de serviços no verão acaba sendo uma notícia boa, né? É a notícia boa que é ruim e ruim que é boa, né? Aquela
velha máxima do mercado financeiro. Uma notícia ruim ninguém quer ouvir, né? Mas quando chega nesse momento, até notícias ruins são bem-vindas. Mas E uma pergunta para você, Cabral, também. Para você, Felipe. Mas será que ele não pode vir com um discurso e o mercado entender assim, pô, mas... que ele deu uma paradinha, né, a última vez, né? Será que o mercado pode... pode ser que na próxima reunião dê uma paradinha, mas ficar com dúvida, deixar em aberto? Porque o mercado está contratando que vai parar, né, na próxima reunião. Mas será que ele pode sinalizar assim, vamos dar um respiro aqui novamente, jogar um pouco a decisão um pouco mais para frente, depois a gente volta a decidir? Que tipo de comunicado que a gente pode ver? Ou vai ser sim ou não? Mas aí vira um boom, meu boi de política monetária do caramba, né? Sobe, para, sobe, para, sobe, para. Não sou estranho essa paradinha? Espero que ele não faça isso, que eu acho que ele assusta o mercado. Já que já fez uma vez, por que não usar de novo, né? Mas parar e depois subir, aí para em agosto e sobe em setembro, acho que é isso, acho que é agosto e setembro os próximos. Próximo agosto e outubro. Setembro e outubro. Então eu acho loucura ele fazer isso, mas cabeça de Banco Central não duvido nada. Já não saiu nenhum artigo no final de semana do cara do New York Times, né? Eu não vi. Dele dando alguma mensagem que ele dá antes das reuniões. O cara que senta na primeira fila lá, que sempre faz a primeira pergunta, a segunda. Então sobe 0,25 e eu acho que ele vai ficar data dependente, do tipo... dependendo do que sair nas próximas semanas, eu vou moldar meu discurso. E lembrando que tem notícias assim favoráveis em relação à atividade, mas tem notícias ruins, que nem o Felipe está falando no começo de commodities, né? Será que ele vai incluir também esses últimos dados de commodities aí, que está tudo piorando, né, para o lado da inflação. Não só petróleo, mas a gente está vendo grãos também. Não sei se vai começar a impactar tem que saber quanto grãos está sendo só Rússia, né? O efeito Rússia dessa madrugada de bombardear lá os armazéns do lado do porto. Então, petróleo ok, já vem desde semana passada, mas os grãos intensificou hoje. Então, não sei se ele vai botar tempo botar grãos não, porque a amostra é muito pequena, um dia, né? E o de grãos pode ser bom para a gente, né? Porque pode ser mais entrada de dólares para o Brasil, vendendo grãos mais caro e valorizando o real. Então, nós podemos ter uma inflação de grãos e uma deflação de moedas, que dá efeito neutro e entrando uma moeda para o Brasil, aí melhora para a indústria, etc. Né? Mas tem alguns impactos nessa situação de grãos. Principalmente o primeiro deles ali, essa nova ofensiva da Rússia, mais perto da Romênia, que tem OTAN também. Então, se der algum problema ali naquela região do Rio Danúbio, pode escalar a tensão ali e aí dá um problema um pouquinho maior em termos geopolíticos, não necessariamente em termos econômicos, mas que acaba também tendo algum tipo de relação, né? Sou zero geopolítico, mas eu acho que ele não é maluco de atacar a região de OTAN, não. Acho que ele é pirado em discurso, mas não na prática. Que aí ele vai chamar Estados Unidos e companhia para guerra, né? Aí ferrou, eu não sei nem se tem BMC daqui a 15 dias. A gente dando risada, mas aquela risada meio assim, tensa, né? Eu não sei nem se tem. Se daqui a 15 dias vai ter um marketing. Então, eu espero, né? Mas, sei lá. Ele é biruta, mas eu acho que ele é mais biruta em discurso do que na prática. Porque ele ameaçou a Polônia semana passada. Eu não sei que dia da semana passada, que semana passada eu não tinha noção de espaço, eu não sabia se era segunda ou quinta. Mas ele ameaçou a Polônia também. Falando até discurso de passado, da Segunda Guerra, não sei o quê. Mas eu acho que é mais discurso do que prática. Aí quando a gente olha toda essa movimentação, e também aí entra uma outra situação, né? A gente vê o minério subindo 1% hoje, o petróleo quase 2,5% subindo agora. E aí, quando a gente vê essa movimentação, também não dá para deixar de falar da China, né? A China que sinalizou alguns estímulos para a construção. E quando tem estímulo na China, todo mundo acredita que vai ter um pouco a mais para o desenvolvimento da economia por lá. E economia aquecida na China pode sobrar um pouquinho para vários outros lugares também. Então, o problema é que a construção lá não está essa boiada toda. Eu estava escutando agora o Motinha e ele falou uma coisa que eu não sabia, que saiu
uma das medidas é fazer com que o chinês seja autorizado a comprar seu segundo imóvel, que ele só poderia ter um, eu nem sabia disso, da região de grandes centros. Então, cidades gigantescas, ele só pode ter um imóvel e esse pacote autoriza o segundo. A minha dúvida é, ele vai comprar o segundo para alugar? Não sei até quando ele faria isso. Eu não sou tão PhD em construção civil chinesa, mas pelos dados que chegam, não chegam informações boas de lá. Então, não sei se vai incentivar tanto, não. E aí, Saravalho? Até coloquei um gráfico hoje no Twitter que começam a dar alguns sinais de bastante preocupação, né, em relação a uma possível desaceleração mais forte da China, né, em relação a possível cenário de deflação na China, alguns indicadores mais preocupantes. Nós já tivemos uma, e isso vira uma tendência e não só uma foto, isso que é a droga, né? E aí por isso que talvez hoje o mercado esteja olhando no lado do copo meio cheio, né, tendo assim, a China precisa acordar, esses novos estímulos estão sendo muito pequenos, vem mais coisa por aí. Mas preocupa bastante e essa foi a minha provocação. Talvez acho que tenhamos que nos preocupar mais em relação à China, a velocidade de crescimento chinês. A gente está se preocupando muito pouco, né, aqui no Ocidente em relação ao crescimento chinês. Vários indicadores mostrando uma fraqueza muito grande da economia por lá. Mas segue monitorando, né, Saravalho? A gente fala bastante aqui, segue monitorando. Que tipo de atenção você acha que deveria ser dada? Justamente para ter uma visão um pouco mais aprofundada, ou pelo menos um monitoramento um pouco mais forte a esse respeito. O que poderia ser feito? Não só, eu digo assim, a gente olha para alguns indicadores, como a gente falou muito semana passada, né, de construção, enfim, do setor. Mas, por exemplo, os números de inflação, particularmente, de preços, eles mostram talvez uma atividade ainda mais fraca. E talvez a gente ainda está olhando com muito poucos olhos, até um pouco atenção. Então essa é a minha preocupação. A gente tem vários dados, vários argumentos. Lembrando que China, sempre a gente tem a dúvida em relação aos dados, enfim, né, o quão atualizado. 17 dias. Mas essa é a preocupação. Acho que talvez nós estejamos preocupados. Aí, que acho que talvez sejam... Voltando só para a gente terminar aqui nossa ata da reunião do FED, né, para a gente chegar num consenso. Mas talvez se ele começar a incluir também alguns fatores externos, talvez seja um argumento. Porque a minha visão, acho que da reunião da quarta-feira vai ser sim ou não. Sim, eu digo sim, o último aumento é para a próxima reunião, ou não, terminamos por aqui. Né? Então, acho que vai ter que ser esse recado na quarta-feira. Se for não, né, ou seja, esse último aumento agora, talvez o mercado receba bem. Mas ele talvez comece a colocar maior peso também no cenário internacional. Né? É porque China com deflação é deflação de importado para os Estados Unidos. Isso é um dado da Alemanha hoje que eu vi por dentro que me assustou pra caramba também. Que pode ajudar a discurso do Fed. Você viu o PMI da Alemanha por dentro? Eu gastei 1 hora hoje para entender o PMI da Alemanha por dentro. É desesperado, só não tem nada bom. Qual o highlight? 38,8. É o menor número, eu acho que em 37 meses, 36 meses, um negócio assim. E é prévia também, então não é o mês fechado. Chegaram para o gerente e aí, qual é de julho para você? Então ele estava explicando qual é de julho. Essa pesquisa foi feita entre o dia 12 e 20 de julho. Eu não sei por que essa amostra. Não sei por que não é o mês fechado, tá? E eles destacam 4 grandes coisas. Eles falaram o seguinte, olha, um dos motivos da indústria alemã não subir em julho é que eles estão com estoque muito grande. Então eu não preciso botar a máquina para funcionar, só preciso vender o que está guardado já comigo. Então, essa notícia é o famoso, não teve consumo no passado e o consumo no presente não está sendo suficiente para eu ter que produzir mais, e sim me livrar de estoque. Falou que os grandes clientes, não só a pessoa física, mas grandes clientes, quer dizer, clientes que compram máquinas. Então, o seu Zé que compra o forno para botar na padaria, ele não está comprando forno, o CNPJ padaria não está comprando forno, que ele está com medo de crescimento europeu, que ele está com medo desse verão. Para eles pode ser o pior verão desde 2020, né? O verão lá do Covid. Inflação alta, com juros altos, eles não estavam acostumados a se financiar acima de 5%. Então, eles estão pegando financiamento de 5%. Então, com dificuldade de repassar preço, já que o cliente fugiu. E uma coisa que pode colaborar com a China é que as exportações despencaram para a Alemanha. Ele não fala país específico
E projeto de expansão não andou. Então eles tinham lá, sei lá, 20 países. Vamos tentar ir para o 21º, segundo, que é um projeto que eles têm anual de expansão, está totalmente travado. Com isso, eles acreditam que o desemprego do setor industrial do alemão dispare, não de serviços. No serviço continue bem, mas no setor industrial dispare. E não esqueça que a Alemanha é indústria, né? Estados Unidos é serviço, a Alemanha é indústria. Então essa notícia é ruim por no efeito cascata dela. Não é só o número pontual. Seu Zé não comprando. Então, quer dizer, a periferia do setor industrial, não periferia de bairro, tá? Mas quem usa o setor industrial para trabalhar, de algum modo, não está comprando. Então, significa que o passo seguinte não vai ter. A padaria não vai ter, o salão de cabeleireiro não vai ter, o restaurante não vai ter, porque eles não estão comprando a indústria. Só estão desovando estoque. Quer dizer, se estão desovando estoque, eu vou desempregar, porque eu vou deixar a pessoa parada se eu já tenho estoque para entregar. Inflação, estou conseguindo controlar, mas juros BCE falou que vai subir mais. Então, o financiamento vai ficar cada vez mais caro. E o mundo em si, como a China não está crescendo, eles vão vender para quem? Então, assim, fiquei bem preocupado quando li esse dado da Alemanha hoje, tá? Mas essa desaceleração, Cabral, não pode também ser interpretado naquela frase lá, da notícia é ruim, mas é boa para o Banco Central, que pelo menos consegue ver essa desaceleração e aí não precisa subir o juro também tão alto. Sim. Principalmente porque, poxa, a indústria vende o que tem, aí contém um pouco os preços, e aí depois a gente vai ver em PPI, né, em CPI, que são os dados mais de inflação então, de produtor. Para o BCE é bom, concordo 100% contigo, só que para a economia é uma droga. Aí fica aquele papo, né? Eles nunca enfrentaram isso desde 1900 e bolinha. Qual vai ser o poder de reação pós-fim da inflação? Vai ser rápido ou vai ser devagar? Porque eles não têm experiência Brasil, que a inflação vai para 10 e vem para 1 no ano seguinte e tá todo mundo na praia normal. Então a dúvida é como eles vão reagir a essa normalização. Será que a normalização vai disparar a inflação em 25? Porque já que normalizou tudo, todo mundo volta a ser contratado, a economia crescendo vai dar vazão? Ou isso vai ser a passos, né? Não esqueça que a economia europeia 2% é paraíso, né? Eles crescem 1,5%, 2%, 1,5%, 2%, 2%, 2,5% o tempo todo. Então, qualquer tombo é um tombo considerável. Então, concordo, é bom para o BCE, mas é ruim para a economia. O problema é como é que isso vai ser para 24, é pouco provável. Mais de 25 para frente, como é que vai ser essa volta? Depois eu vou trazer uns dados da Home, mas acho que vai ser difícil capturar. A Home tem uma planta lá na Alemanha, mas acho que a gente vai perceber muito melhor agora no terceiro trimestre. A Home faz o quê mesmo? Ela faz máquina para máquina. Máquina para máquina. Você gosta aí de informação bruta, né, Felipe? De capital fixo. Capital fixo. Aí, o Felipe, quando estava aqui, ele proibiu a gente usar algumas palavras. Então, a gente está proibido de utilizar marginal e periferia. São duas palavras que não podemos mais usar, né? É isso. Essas, então, dentro do contexto. Mas ela tem uma empresa, chama-se BW, que está na Alemanha, só que ela faz um segmento de máquinas industriais muito, muito específico. Mas talvez a gente não perceba. Com esses dados, talvez a gente consiga perceber só no terceiro trimestre. Agora, no balanço do segundo trimestre, não teve tanto impacto assim. É que eles falaram que a virada de chave de junho para julho foi grande. No terceiro tri já, né? E aí depois, no terceiro bloco, eu vou atualizar aqui, mas é um segmento super específico. Mas tem muita exportação também lá. É uma máquina, um segmento de máquina muito específico da Home, particularmente. São máquinas que fazem outras máquinas. É bom falar com o Gabriel para ele trazer o pessoal da Home aí no programa do Business e tentar entender. Até mesmo para tentar entender a Europa. Então essa operação falar é muito com boa, o Gabriel, muito grande, traz muito a específica. Home. Ela tem as máquinas business. aqui menores, vamos dizer assim, aqui no interior de São Paulo, e essa operação se chama BW, como uma aquisição que eles fizeram na Alemanha. Eles passam a carteira de pedidos, mas por enquanto a gente não tinha todo esse impacto, talvez, na carteira de pedidos. É muito louco, tem um PDF, né, que conta dados, tudo técnico, aí no final, não, em inglês, tem uma entrevista com a mulher do PMI. Tem uma entrevista com ela jogando algumas aspas, ela fala que a virada de junho para julho foi muito radical. Tanto é que ela já está prevendo a recessão no segundo semestre, para ela não ter a não ser que agosto vire a chave, mas não tem nenhum motivo para agosto virar a chave devido à mudança muito grande de junho para julho. Muito bom. Já deixamos os recados dos acionistas de Home aqui acompanhando. Já fica o alerta.
Quero mudar um pouquinho de assunto e expandir um pouquinho essa movimentação que a gente está vendo de petróleo para cima, quase 2,5% de alta, também sustentado aí por conta dessa questão envolvendo demanda e oferta no cenário internacional, o petróleo Brent chegando a $83. E, claro, a gente vê uma movimentação em Petrobras depois dessa alta, Petrobras subindo de forma importante, mais de 1% nessa segunda-feira, esse comecinho de semana. E aí eu queria conversar com vocês a respeito de uma situação que está preocupando muita gente, que é a defasagem do combustível. Né? Quanto tá? Eu tô que já está, férias, inclusive, que já está hoje, pela Abicom, 62 centavos. Caramba, está menos mano. 20% o praticado hoje pela Petrobras nas refinarias do que o praticado internacionalmente, com uma perspectiva de alta do petróleo, pelo menos essa alta de hoje ainda não foi contabilizada na defasagem da Abicom, né? Então, mas o real possivelmente, o real valoriza um pouco também, né? Saber o net disso, né? Sim, sobe 2,5% o petróleo, o real se valoriza 1%. Então é mais piora. Então 62 piora. Né? Entende, né? Uma conta burra, né? Mas mesmo assim ainda mexe com isso. E aí eu queria saber a opinião de vocês, porque muita gente está falando, poxa, é um cenário ruim e complicado para a Petrobras a partir do momento que ela tiver que fazer uma movimentação de alta de preço, principalmente quando já cortou o preço nas distribuidoras, né? No mês passado já fez um corte, no fim do mês passado, né? E também em junho. Aliás, mês passado foi junho. No fim do... já fez dois movimentos de corte aí na gasolina. Então, isso pode impactar também o IPCA mais lá para frente, a partir do momento que tiver um reajuste para cima. Queria saber o que vocês veem aí dessa movimentação do petróleo e da defasagem. Eu tenho uma dúvida que eu vou pegar a tua pergunta, vou botar na minha para a senhora Vale responder para a gente. A Petrobras, em algum momento nesses últimos 15 dias, eu acho que eu não estava de férias ainda não, falou que bateu recorde de produção em refinaria. 2 refinarias passaram a produzir que nunca tinham produzido antes. O quanto esse recorde de refinaria pode aliviar esse não aumento, já que eu vou importar menos, já que eu produzo interno? Entendeu a pergunta? Então joga dele. Se a gente produzir todo interno, a paridade internacional é legal, mas não muda a vida do Brasil. Mas se esse aumento foi tão marginal que não muda nada. Eu acho que mais a segunda do que a primeira. A gente tem que ser muito, muito marginal. Porque, vamos pensar assim, uma utilização da capacidade, velho. Você não tem muita flexibilidade assim, numa refinaria, por exemplo, capacidade, sei lá, 100 mil barris por dia de refino. Você está produzindo 90. Pô, você vai para quanto? Só se você tiver uma refinaria nova. Agora, aumentar a produtividade, a produção de um refino vai ser muito pequeno. Vai ser um impacto muito marginal. Só se entrar uma nova capacidade, mas não é essa a diferença. A gente não vai perceber isso. Acho que pelo contrário. O que o analista vai olhar para o fluxo de caixa da Petrobras é o impacto negativo agora, né? Quanto que ela está subsidiando, quanto que está passando na margem agora. Mas aí a pergunta que tem que fazer para o Gaudi. Gaudi, ajuda nós aí. A Petrobras é mega exportadora de petróleo bruto. Exporta e compra. Então, essa exportação de petróleo bruto, com a conta de petróleo bruto, mais a defasagem do preço, o que esse net desse emaranhado todo aí? Para a Petrobras? A Petrobras vai passar na margem agora, tende a passar na margem. Ou passa agora... Não, mas o que eu digo é o seguinte, se ela não repassar 62, mas o petróleo subindo, ela está mal aqui no 62, mas ela está bem na exportação de petróleo, porque o petróleo subiu. Na hora que eu uno essas duas informações no balanço, o que predomina? O lado ruim ou o lado bom? Ou é muito próximo e o lado ruim não é tão grande? Não, entendeu minha dúvida? Sim, tende a ser... É que o difícil é que tem uma conta aí que também chama-se câmbio, né? Para saber que o câmbio vai estar assim no longo do caminho, né? Só se ela, por exemplo, exportou num câmbio de... Vou chutar aqui, de 5 e importou num câmbio de 4,90, aí a gente não consiga entender isso, né? Perceber essa conta e acabou pegando só no câmbio. Mas se for pegar um câmbio constante, o net é negativo, né? Teoricamente, teria que passar com um redutor, né? Um impacto negativo na margem. Ou, aí vai o detalhe do detalhe, faltando alguns segundos. O quanto ela tem uma conta corrente dólar lá fora, que essa conta corrente faz isso. Aí de tempo ela traz o net.
Então ela exporta petróleo. Vamos dizer que exporte para a Áustria. A Áustria pagou em dólar e deixou nos Estados Unidos. Ela compra petróleo dos Estados Unidos. Ela faz isso e traz o petróleo. Então esse dólar nunca virou real. Então, aí tem que entender o submundo da Petrobras para poder mas aí saber transita isso. no financeiro, acho que não transita no operacional, né? Não sei. Isso Há é 20 dúvida que eu segundos tenho. do- Não consigo te responder tudo que eu tenho dúvidas. 20 segundos do intervalo. Não, pode continuar, não tem problema. Não, é só Não, para... entendeu esse meu debate de cabeça Sim, aqui? sim, eu sim. não sei responder. Mas assim, por pela exemplo, letra. ela tem, sei lá, ativos é conta caixa, conta mobilizado, tudo lá fora, e tem passivos lá fora também. Essa variação cambial ela tem que passar no financeiro, né? No resultado financeiro, não no resultado operacional. É porque foi 21 ou 22 que a Petrobras foi a maior compradora de dólar no Brasil. Não sei se foi 21 ou 22. Que ela foi a empresa que mais comprou dólar no Brasil. Então, minha dúvida é essa, se ela tem um caixa lá fora muito grande, se não tem. Meu medo é, ainda tem algo de reoneração para sair? Ou já saiu todas? Ou ainda tem algum diesel da frente aí para reonerar? Porque se tiver, não duvido nada que a Petrobras do outro lado baixe o preço. A dúvida é se já saiu de todas. Eu juro que eu tô perdidaço Pelo nessa tabela noticiário aí já tinha saído, porque ia ter no fim do ano, e aí trouxe. Aí ia ter em setembro, trouxe de novo, no mês passado. Então não tem mais nada teoricamente. Pelo noticiário não tem mais remuneração. Que rola aquelas coincidências, já foi. né? Borde no e baixa no diante. Mas aí mesmo com essa situação envolvendo a paridade e tudo mais, a notícia do petróleo para cima anima os investidores de Petrobras hoje. Né? A gente Para estar vê- 1% só pode ser. É aquela minha conta biruta, né? Quem que está predominando? Não, quase menos 2. 62, quase 2%? Quase Então, 2%. o menos 0,62 centavos ou o barril, sei lá, $80. Aí eu posso fazer uma provocação de devolver para o Cabral também. A gente joga pro Fabrício depois do Vocês só intervalo. ficam se provocando. Tem que responder as Eu não perguntas. sei, eu não sei. Porque Vai, Marco. Porque uma coisa vai ser, nós analistas, a gente olhar a margem. Mas no net, com o petróleo subindo, ela pode gerar mais caixa nominalmente, né? Então ela pode gerar mais caixa, mas com uma margem pior. Mas ela está gerando mais caixa. Por conta de exportação, ela está ganhando mais dinheiro. Ela ganha Só que 0,5% menos- num e 5% no outro. Só que esse meio é um montão de dinheiro. Só que ela pode ser menos rentável. Só que ela pode estar ganhando mais dinheiro. Então por isso que assim, tudo mais constante, com o petróleo subindo, ela ganha mais dinheiro. Só ganha menos dinheiro na margem, né? Então o DRE, a receita vai estar bombando mais do que o trimestre anterior e o lucro líquido vai estar menor do que o trimestre anterior. Porque a margem vai comer no meio do caminho, ou as crescendo vendas, menos. etc. Crescendo percentualmente menos. Então a leitura tende a ser essa. Ela não tende a destruir valor com o petróleo mais alto. Ela tende a ganhar menos com essa política atual de preço. Menos rentável, ou seja, cada galão ali, cada barril, ela tende a ser menos rentável, né? Então o caixa dela, ali a venda bruta aumenta, mas o EBITDA piora. Ou piora ou cresce menos. Cresce 10% a receita e o EBITDA 7, 5, 4. 3. E aí a margem está diminuindo. Provavelmente essa vai ser a leitura do segundo tri. E terceiro, principalmente, vai ficar mais claro. Mais claro o terceiro, que foi muito mais pro final. Acho que a gente só vê isso daqui a 120 dias, mais ou menos, 100 dias. Aí uma outra Quando acaba o provocação terceiro e uma dúvida também. Essa movimentação de hoje, a gente pode, não só de hoje, né? Que Petrobras já está subindo aí faz uns 3, 4 dias. Subiu quase 6% nos últimos pregões. Pode ter a ver também com o relatório de produção que sai essa semana, já a expectativa de resultado da semana que vem, investidores se posicionando para um resultado que talvez venha interessante. Então, a gente não? acho que Tem essa discutimos questão muito também, né? semana passada. Acho que o Sim. principal ponto é Dividendos, quanto né? menos mudança tivermos, mais o mercado vai entender que esse papel, porque o papel está barato. Ponto. Agora, quanto menos mudança tivermos, o mercado vai entender. E realmente, de fato, está muito barato. A gente precisa Vai estar barato mesmo com meia dúzia de defasagem? Tá barato. Assim, é porque, na verdade, o setor de petróleo de commodities sempre ele é mais descontado, né? Mas você pegar sendo super radical, você acha 3 vezes lucro, 3 vezes e meio. É um papel que você fala, pô, quando deveria estar sendo negociado normalmente? 5, 6 vezes lucro? 7? Tá, tudo bem, tá tudo errado. Subsidiar, a margem vai cair pela metade, vai ser negociada 4 vezes lucro, 5. É muito barato. Então, quanto menos mexer política de investimento, de dividendos, o cara vai acordar e falar, pô, realmente tá barato. Ou tá muito barato. Então, essa que é a leitura.
E aí, como está chegando nesse consenso, assim, que, né, como a gente falou, de investimento, vai mexer no investimento, a princípio, mudanças pontuais, mas vai continuar o mesmo número, praticamente. E quanto menos mexe na política de investimento, menos mexe na política de dividendo. Pode mudar a política de dividendo? Pode. Mas não vai zerar a política, não vai zerar dividendo da noite para o dia, né? Então, provavelmente a companhia vai reter um pouco mais, mas ninguém está falando de mudança radical. Então, aí vem o petróleo somando ao petróleo, subindo, né? O mercado vai acordando, essa Petro continua descontada, né? Então, de novo, há quanto tempo? Teve dividendos, subiu o dividendo e já voltou para R$30, né? No papel. Exatamente. E uma dúvida que eu tenho, porque aí, putz, eu não consigo responder agora, como é que foi o exercício sexta, né? Sexta teve exercício de opção. Se ficou muita gente encelhada no finalzinho do pregão, eles estão recompondo hoje. Eu sei que estava uma Porque briga, não dá tempo, porque a exerce meia hora fez pregão. Não queria cair de jeito nenhum, né, Felipe? Na Petrobras na sexta-feira. De jeito nenhum. Aí tem que saber isso também. Eu sei dizer que a minha Vale, maluco, eu amo vender put de Vale. É vida. Bom, vamos agora então para o intervalo, 3 horas e 10 minutos. Daqui a pouquinho a gente traz o nosso convidado, Fabrício Lodi já está chegando por aí. Continua com a gente, o intervalo é rapidinho. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. O movimento nacional pela vacinação continua. Agora é hora de vacinar contra a gripe. Informe-se e procure uma unidade básica de saúde e atualize a caderneta de vacinação. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. O que impacta a economia e o mercado global. Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. Boa volta. Cara, demais. foi boa. E aí, Ju, tá curtindo? Espera aí, Razia, que eu tô só baixando o novo aplicativo do EQI pra abrir minha conta. Mas você não precisa fazer isso com calma? Não, é facinho. Deve ser até mais rápido que essa sua volta. Mais rápido do que minha volta de Porsche. Você duvida? Baixou o aplicativo. Amigos da EQI. E vai se criando um clima terrível no autódromo de Interlagos. Vamos, acelera! De um lado, temos Luiz Razia. Do outro lado, temos Julia Václavik. Bora, Razia. Precisa melhorar esse tempo. Tá no papo. Haja coração, meus amigos. Como ela tá indo, Nelsinho? Ela já fez o reconhecimento facial. Razia acelera pelo mergulho e vai se aproximando da subida dos boxes. Olha a Júlia finalizando. Vai ganhar, vai perder. Perdeu! Ganhou! Mas na verdade, quem ganha mesmo é você, que consegue abrir sua conta na EQI Investimentos tão rápido quanto o tempo que você levou para assistir esse filme aqui.
brasileiro, o mar é seu. Brasileiros, rumo ao mar. Marinha do Brasil. E de todos os brasileiros. Ministério da Defesa, Brasil, União e Reconstrução. PMC News. Informação que gera valor. De volta aqui na programação BMC Market ao vivo, 3 horas 14 minutos. Vamos chamar já nosso convidado, Fabrício Lodi, professor, consultor de investimentos aqui conosco todas as segundas-feiras. Fabrício, seja muito bem-vindo. Boa tarde para você. Sempre um prazer recebê-lo aqui no nosso BMC Market. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Cabral. Boa tarde, Saravalli. Prazer é sempre meu, com certeza. Tenho certeza disso. Maravilha. Fabrício, quero começar falando contigo dessa movimentação aqui, né, do Ibovespa, né? Depois da alta da sexta-feira, vencimento de opções, né? A gente viu 1,81% de alta hoje. Ibovespa tentando sustentar aí 121 mil pontos, muito na conta Petrobras e Vale, que seguem nessa sustentação aí de alta, né? Como que você vê esse movimento da Bolsa? É uma expectativa do que a gente pode ver ao longo da semana, com algumas sinalizações, alguns dados, alguns eventos muito importantes aqui em todo o mundo, né? Isso aí pode ter algum tipo de influência na movimentação do nosso Ibovespa ao longo dessa semana? Bom, eu particularmente achava que teríamos aí até a decisão do FONC na quarta-feira um movimento mais tímido dos mercados, né? Mas aí o evento, né, o pregão de sexta-feira de vencimento de opções acabou destravando, né? Fez o mercado acordar e deu essa puxada. A gente viu a semana passada ainda a Petrobras, né, ainda acabou performando melhor que a Vale, a gente estava falando muito disso, a gente conversou sobre isso na segunda-feira passada, né, se era um long short, óbvio, né, e a gente acreditava aí que talvez Petro continuasse se mantendo e Vale vinha buscar, né, isso Petro se manteve, né, essa semana aqui, hoje Vale vem buscando, talvez seja as duas aí, principalmente para puxar o Ibovespa. Na semana passada o setor financeiro ajudou bastante, né? O setor financeiro que acabou fechando aí no semanal, no maior nível, se eu não me engano, aí desde 2021, né? O índice do setor financeiro. E vamos ver se essa semana agora, talvez as commodities podem ajudar a gente a romper, ficar acima dessa barreira dos 121 mil pontos. O que está acontecendo, a gente tem, acho que talvez o Dow Jones, lá na semana passada, deu um pouco do que pode estar acontecendo. Com o DXY mais fraco, a gente viu tá vendo uma migração talvez aí para e a China ainda nessa expectativa se sai um pacote ou não sai, né? Uma migração para commodities. A gente viu o petróleo subindo pela quarta semana consecutiva, o minério também em alta. Isso se refletiu no Dow Jones Industrial, né? Que atingiu a máxima do ano na semana passada, destoando um pouquinho ali do S&P, né? E do Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia, né? No Dow Jones as empresas têm um peso igual, então a gente tem Apple lá, mas dividido aí com as empresas tradicionais. Então é o que pode acontecer, a nossa bolsa é mais commodity, se esse movimento realmente aí de enfraquecimento ali do dólar continuar, eu acho que Petro e Vale podem fazer um estrago positivo bom para a gente aqui, né, e dar sequência a esse movimento aí de alta no Ibovespa, sim. Maravilha. Cabral, Saravalli, fiquem à vontade. Pode ir, Sara Bruxo. Boa tarde, Fabrício. Tudo bom? Tudo bem, Saravalli? Tudo ótimo. Eu acho que o grande assunto da semana passada, continua essa semana, tem sido muito o foco na Petrobras, está com uma força muito forte, né? Uma força muito forte, uma fortaleza nas ações. Como é que você espera tanto essa temporada de resultados como a reação do mercado? Será que a gente vai continuar vendo essas surpresas positivas no sentido assim, o que poderia estragar essa festa em Petrobras agora? Já que a gente discutiu muito isso aqui na semana anterior, né? Tivemos, teoricamente, uma nova política de preços, né, que praticamente inabalou, não trouxe nenhuma mudança na tendência do preço em bolsa, né? O que poderia ser um trigger, né, para trazer alguma realização de lucros, decepcionar ou não, né? O inverso, os gestores devem continuar correndo atrás de Petrobras ao longo do segundo semestre, né? Eu acho que
o trigger negativo é sempre a política, eu acho, no caso da Petrobras, né? Alguma mudança muito drástica aí, talvez em estratégia, ou eu não sei se só na política de dividendos alguma mexida mais radical aí pode desencadear uma correção mais forte, né? Mas eu acredito que se o apetite do gringo, né, o apetite do estrangeiro por Brasil aí, dado o cenário favorável, geral commodity, ele pode até passar por cima disso, porque Petro e Vale, querendo ou não, são a porta de entrada, né? Onde ele vai encontrar mais liquidez aqui. E se ele vier, passa por cima, inclusive, aí talvez de notícia local aqui que acontece. Então eu acho que o problema maior está, talvez, na política, né? Se a gente talvez mantiver esse cenário tranquilo, né? Agora, se a gente tiver uma onda, sei lá, de repente o Fed realmente aí parar, né? Tiver só o FONC essa semana, subir só mais isso aí, dar um sinal de pausa, talvez eu acho que a gente tenha uma corrida de fluxo para cá e não tem notícia, sei lá, a princípio uma notícia mais ou menos, aí pode deixar passar batida e ainda a gente vê Petro e Vale arrancando sim, né? Como porta de entrada. Considerando o Petrobras ainda, o que pode pesar mais? É uma dúvida que eu estava tendo aqui com o Saravale. A defasagem do Abicom, que é ruim para a empresa, ou a alta do preço do barril do petróleo, já que ela é exportadora? Cabral, o áudio está um pouquinho ruim, pode repetir? Posso. O que deve predominar na Petrobras nas próximas semanas, meses? A defasagem do preço da Abicom, que está menos 62 centavos, ou a alta do preço do barril do petróleo, já que ela é exportadora? O que pode fazer mais peso ou é muito igual? É uma boa pergunta, né? Eu acho que a questão da defasagem dos preços, a gente vai começar a tentar observar aí no resultado, quanto isso que pode afetar. Agora, até que ponto a gente pode correr um risco, talvez, de desabastecimento e vamos dizer assim, né? Uma prioridade para exportação, isso pode equilibrar. Mas eu acho que, sem dúvida, o pior para a Petrobras é essa defasagem, né? Acho que o canal de exportação com o petróleo aí buscando esses níveis é muito mais interessante. Eu acho que vamos agora, se o petróleo continuar subindo e essa defasagem continuar aumentando, se eu não me engano deve estar em 15% na gasolina e 16% do diesel, eu não, acho que eu não olhei hoje. A gente vai acompanhar como vai refletir se alguma coisa no resultado de agora, e principalmente aí agora, só que a gente vai ver isso só no terceiro trimestre, né? Que talvez pegar esse petróleo subindo e quanto que isso vai impactar lá. Agora, se a exportação vai conseguir offsetar isso, de novo, é conta e a gente vai ter que olhar lá na frente. É isso. Ô Fabrício, pensando agora, né, a gente estava discutindo a questão dos estímulos da China e quanto isso poderia impactar, né, em várias companhias, em vários setores e nas economias como um todo, mas parece que a sinalização de alguns estímulos, mesmo que não da forma que os economistas chineses esperavam, não na magnitude que eles estavam esperando, isso tem animado ao longo dos dias, né, os investidores de Vale. E até interessante que você comentou do long shot do Marco Saravale, né? Que a Petro sobe, a Vale também, né? Então, uma hora isso pode dar bom aí, pode funcionar, mas por enquanto as duas seguem um pouco mais resilientes. Mas olhando para a Vale, como que você vê, né? Pelo menos essas sinalizações, talvez não tenha todo o ímpeto, né, de crescimento da China, mas também não dá para deixar passar, não dá para deixar de lado quando o partido faz alguma sinalização, né? Como que você está vendo, né, esses movimentos? Então, a princípio, eu acho que, vamos assim, até essa puxada já que a gente teve de commodities é essa expectativa com China, né? Realmente, se algo vai acontecer. Hoje de manhã, se eu não me engano, essa madrugada a gente teve, eu não sei se foi algum membro da OPEP, que comentou que está enxergando que a demanda está equilibrada agora com a produção. Na verdade, chegou no preço aí que a OPEP queria, que é a casa dos $80, né? Então, se realmente agora se encontrou o equilíbrio e, por exemplo, o petróleo mantém e o minério vai se manter nesse nível também aí, e vai acontecer. Porque o minério ele até voltou, né? Mas a cotação da Petro realmente não acompanhou o que a gente viu de recuperação do minério na última semana, ou na semana
antes da anterior aí. Agora, eu acho que o trigger da Vale, sim, é China. E Vale costuma talvez subir mais rápido, aí os movimentos de Vale são mais bruscos do que Petrobras a gente observa, né? E eu acho que está muito depositado na China essa expectativa aí. Por um lado, né, essa patinada ainda da China que está acontecendo, ela ainda é uma incógnita, né, o que vai acontecer nesse sentido. Ela acaba ajudando, por um lado, a Europa, né, porque acaba dando um alívio ali em termos de cenário inflacionário. A gente viu na semana passada o PPI da Alemanha, alguma coisa sentindo menos aí, e isso está pressionando mais. Torna o trabalho da Lagarde lá talvez pouquinha coisa aí mais fácil, né? O cenário podia estar muito pior. Então, eu não sei, é difícil avaliar, né? O cenário está muito complexo, no geral, esse movimento da China, mas eu acredito ainda, assim, apesar de ser consenso, né? Normalmente o consenso é complicado, mas mais do que a China em si aqui, realmente esse fluxo, eu acho que Vale vai estar bem dependente desse fluxo estrangeiro para cá. Eu acho que não tem jeito, né? Quarta-feira aí o Fed pode marcar aí talvez essa continuada da arrancada aqui da nossa bolsa, né? Praticamente de commodity, ou não, né? Ou de repente contratar um segundo aumento aí de 0,25, pode ser que dê uma pressionada no real. E historicamente a gente vê, né, dólar para cima, bolsa para baixo, dólar para cima, commodity para baixo lá fora, então a gente vai ver o que vai acontecer. Mas eu acho que a gente está muito amarrado. Eu acho que contra o dinheiro, com a vontade do dinheiro estrangeiro, do estrangeiro entrando aqui, a gente pode até antecipar aí o movimento. A Vale pode até antecipar o movimento de alta antes até de um pacote de estímulo da China. A gente está muito interessante para cá, eu acho. O cenário nosso aqui, essa virada de ciclo, pelo menos por agora, eu acho que está interessante. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nome aos bois. China incentivando construção civil, só a Vale ou tem mais alguém que se dá bem de forma direta na construção civil, não em paralelo, porque vai se comer mais, porque vai passear mais, etc. Alguém mais, Gerdau, mas alguém se dá bem com esse pacote? Cabral, eu não sei te dizer se o nível de exposição de Gerdau e os Minas para fora, entendeu? A Gerdau ela tem uma participação bastante interessante nos Estados Unidos. Eu não sei dizer se nossas siderúrgicas aqui, não sei se o Saravalho pode complementar aí, dizer se Gerdau, os Minas, também a própria CSN se beneficiam também ali da China. Fechou. Só para comentar aqui, tem a Semin, né? A famosa Semin, que é da CSN. CSN Mineração, né? Exatamente. Então aí é na veia, mas se tiver mais minério, porque tem alguém comprando, fazendo aço, né? Se alguém está fazendo aço, uma hora esse preço desse aço chega aqui no Brasil, aí pega Gerdau e Minas, pega todo mundo na via siderurgia, né, o Fabrício? Mas lembrando que tem a CSN Mineração, que acaba sendo lembrada. Mas a Uzi Minas também exporta, enfim, mas o volume é pequenininho, né? Lembrando, fazendo esse resumo. Não sei se você lembra de mais algum caso. É que o Cabral também falou de proteínas, enfim, mas aí já é um pouco... Não, mas que seria diretamente para o pacote, entendeu? O pacote é o chinês poder comprar sua segunda casa. Então, para eles comprar, ele vai precisar mais de, sei lá, cimento, pedra, areia, chutando, uma obra de construção civil. Que em Brasil se daria bem diretamente com o pacote. A Vale, a gente sabe de algum modo, vale mas é alguma outra, entendeu? É mineração e siderurgia mesmo. A gente acho que não consegue fugir desse estímulo, né? Que é o que vai realmente causar impacto lá. Muito bom. O Fabrício, só para um dos assuntos que tem começado a se ventilar em relação ao mercado de capitais brasileiro, em relação à retomada dos IPOs. Será que a gente tem espaço, temos condições? Porque acho que tem a notícia boa, mostrando que tem uma possível retomada de IPOs, praticamente não tivemos, já tem muito tempo, tem alguns follow-ons começando a acontecer, mas no sentido tem aquela percepção também, você tem IPO acontecendo, o Ibovespa está chegando numa máxima, pelo menos dentro de um curto prazo, né? Como é que você vê esse tipo de notícia que a gente já começa a ver, pelo menos os bancos de investimentos se movimentarem para essa próxima janela agora a partir de agosto, né? Exatamente, né? Já se começa a falar, a gente viu uma onda de follow-on saindo, né, de captação,
talvez seja um termômetro do que está por vir aí em termos de IPO, né? Como você falou, os bancos de investimento estão começando a se mexer, é uma fonte super interessante de receita, né, para os bancos, com certeza, na primeira oportunidade vão tentar encontrar essa janela para os seus clientes, mas eu acredito mais, talvez no final do ano, aí, início de 2024, né? Acho que, vamos ver, talvez o segundo semestre dos Estados Unidos, aí, o que espera a gente, né? Porque o efeito aí da política monetária, o que vai acontecer ainda, talvez. É claro que a gente está descolado, mas historicamente é difícil a gente andar muito descolado lá de fora, né? Em algum momento a conta chega, porque essa versão a risco, mesmo se o gringo resolver levar dinheiro aí, não tem, talvez, vento bom para a gente aqui continuar subindo. Então talvez eu acho que essa janela ela se torne melhor, ou se ela se torne mais factível, ela se torne mais viável, mais para o final do ano aí, começo de 2024, com o cenário lá americano, se vamos ter um pouso suave, uma recessão, alguma coisa aí, o efeito dessa política monetária mais certo. Então eu acho, eu apostaria sim, né, mais nesse período, não tanto agora em agosto. Tudo bem que você tem todo um período de preparação, né? Mas eu acredito que a gente deva ver sim uma nova janela, se caminharmos como estamos caminhando aqui para os Estados Unidos, com esse pouso suave, o nosso ciclo de commodity acontecendo, tudo performando. Sempre, o IPO sempre gera aquele sentimento, né? Será que agora realmente a bolsa está cara? Porque normalmente o IPO é sempre bom para o vendedor, né? E até, se eu não me engano, tem uma matéria no Estadão hoje que um executivo aí que não se identifica, ele fala que mesmo que os cases sejam ruins, vou ler na íntegra aqui, como é que ele fala aqui, ó? Que mesmo as empresas classificadas como ruins podem ir ao mercado realizando o seu lançamento de ações na bolsa e encontrar algum nível de procura pelos ativos, já que o investidor pessoa física costuma ser mais aberto às companhias novas, né? Vamos ver, então, normalmente, o público tem, né? Acaba se encontrando o público. Então, e a própria matéria hoje diz, né? Normalmente é um sinal aí de que a gente está vendendo alguma coisa caro, né? Então, eu acho que vai acontecer, teremos aí mais uma oportunidade. E não sei se o investidor pessoa física vai pagar a conta de novo. Eu vou te fazer uma pergunta específica que, para mim, é muito da viagem, mas o mercado não acha. Embraer, da viagem? É viagem total, para mim, pesado. Só não falo coisa aqui porque estou no ar da televisão, mas é muito pesado. Embraer figura entre as altas consideráveis do dia, avançando 4,26%, repercutindo a notícia sobre a fábrica de carro voador. Isso pra mim é muito viagem, maluco. Eu não consigo ver assim, você vai, como é que eu vou pra casa hoje? Já vou pegar o carro voando. Isso pra mim, eu não sei se é nem pra minhas filhas, maluco. Eu, sinceramente, eu não sou uma pessoa que trabalha short, né? Eu não gosto de operar vendido, assim, trabalhar. Mas eu não consigo acreditar nesse case de Embraer, tá? Eu acho que a Embraer se tornou uma empresa, também vou ser polêmico aqui agora, né? Eu acho que a Embraer ficou num tamanho ali que ela não vai, o acordo com a Boeing não aconteceu, ela é grande para ser engolida, ela é pequena para comprar alguém, e aí todas as fichas estão colocadas aí no eVTOL, por exemplo, né? E se a gente for pensar em termos de complexidade, essa questão desse carro voador, ele é muito mais difícil, né, com algumas pessoas mais técnicas que eu tenho conversado, com pilotos, que é muito mais a habilidade e a experiência do piloto, ela é muito maior talvez do que um piloto de helicóptero, até pela altitude que isso vai trabalhar, o local que isso vai circular. Então é uma coisa altamente assim complexa. Então eu não estou achando que vai ser assim, teremos carros voadores que nem pipoca por aí. Não, mas então a gente vai trabalhar com bombeiro, com polícia para usar. E a gente entra de novo em contratos com o governo, né? Que tem sempre aquela história. Então é um case que não me atrai muito, assim, não. Eu não consigo comprar muito essa ideia do carro voador, não. Que vai ser assim como a gente pegar um Uber aí na esquina, um táxi aí na esquina, não. Depois, sobe 4% pela notícia, eu concordo contigo. Até agora é do cachorro. Pode ser que daqui a um mês eu fale, não, faz total sentido. Hoje, do cachorro na cabeça, não. Mas é que também naquelas perspectivas que a gente sempre comenta, Cabral. A notícia da semana passada
a instalação da fábrica lá, se não me engano, quarta, quinta-feira. Aí não reagiu. Hoje que sobe é por causa da notícia, igual a gente comentou de CVC recentemente. Os resultados ruins fizeram a CVC cair. Pô, mas faz 3 anos que está caindo, né? Então, enfim, Fabrício. Está atrasada, né? E normalmente é isso. O que não está subindo ainda, né? Vamos para cá. Hoje tem uma viagem maior ainda, Felipe, eu acho. Qual seria? Cabrão. Que é a VEG, né? A VEG você podia falar assim, mas... viagem espacial, essa. Não, você pode falar, meu notícia, a empresa brasileira faz parceria com uma empresa aeroespacial. Isso é uma notícia. Aí, não, a empresa brasileira faz parceria com o Elon Musk. Aí a ação sobe 12%, né? Assim, coloca o nome do Elon Musk, hoje na notícia já a ação reage sempre exageradamente, né? Então, porque o VEG subir 6% num dia só, né? Não, assim, pode ser um contrato, enfim, alguma parceria estratégica, né? Mas 6% por conta de uma notícia, quando envolve o nome do Elon Musk, né? Então, aí eu acho que é mais viagem ainda. Fazendo exageros. É aquela aqui. História, quando o vento é favorável, toda notícia, por melhorzinha que ela seja, ela toma uma proporção. Na mesma coisa no período de pânico, né? Naquele período de mau humor, qualquer pelo em ovo também a gente vê o estresse nos ativos, né? Quedas aí de 5%, 6%, 7%. Então faz parte aí da cabeça do investidor, né? Desse apetite aí pelo investidor, de medo de perder o bonde ou de ficar preso. Isso aí. Então, a gente viu na semana passada ou na retrasada, né? A notícia da H&M, a empresa de moda sueca, vai vir para o Brasil. Não afetou as varejistas, né? Aí 2, 3 dias depois, mais um juro, mais alguma coisa, despencamos de novo. As varejistas não tinha nada a ver com a notícia, né? Então, quando o cenário está favorável aí, deixa essa notícia, vamos guardando essas notícias para a gente usar a hora que a gente achar necessário, né? Isso faz parte da psicologia do investidor, não tem jeito. Elon Musk, eu lembro que ele tuitava um cachorro, aquela Dogecoin disparava. O cara é enigmático, pode gostar dele ou não, ele é enigmático. Fez o nome já da história. E hoje e agora era como os tweets do Trump, né, Cabral? Como é que vai ser chamado? É igual o Twitter do Trump, é a mesma coisa. Agora é X, né? Vai ser X o nome, que só vi que é o X. Já deve mas eu não vi o né? nome. Porque agora já mudou. Inclusive o logo, saiu o passarinho azul, apareceu o X lá. E vamos ver como é que estão reagindo as ações da Caixa de Seguridade, que tem o mesmo logo, né? O pessoal falando que o Elon Musk... Não, a gente não pode falar isso aqui abertamente. Se inspirou no logo da Caixa. Né? Se inspirou. Bom, a gente não tem uma memória muito boa de empresas com X, né? Então vamos ver o que vai acontecer aí. A lembrança não é muito boa pra gente aqui, né? Multiplicação aqui. Né? Algumas delas deram errado, né, Fabrício? Para falar o mínimo. Mas é isso aí. Então, quero agradecer, viu, Fabrício, sua participação mais uma vez aqui com a gente. Obrigado por estar aqui conosco. Até semana que vem. Um abraço para você. Abraço, Aravalli, Cabral, Felipe, pessoal que está acompanhando a gente. Boa semana. Até quarta-feira. Isso aí. Fabrício Lodge, professor, consultor de investimentos aqui com a gente, trazendo, né, visões importantes a respeito de várias movimentações do mercado financeiro. Agora são 3h37. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho o BMC Market está de volta de novo. Continue com a gente. O que impacta a economia e o mercado global? Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. O governo de São Paulo acaba de lançar a versão paulista da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista. O documento, idealizado pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e desenvolvido pela Secretaria de Gestão e Governo Digital, vai permitir que os autistas tenham um atendimento integral
prioritário e humanizado nos serviços públicos em todo o estado. Que agora não é mais a minha palavra de mãe, basta eu apresentar um documento para que eu tenha que esses direitos sejam exercidos, porque o direito está lá, a garantia está lá. Mas no dia a dia, para que eles sejam exercidos, eu tenho que ter esse momento de convencimento. Eu acho que vai tirar um pouco esse exercício, esse desgaste que a gente como família passa muito, de convencer que aquela pessoa que está do meu lado, o meu filho, tem direito àquela garantia prevista em lei. Para obter a identificação, basta acessar o portal ciptea.sp.gov.br, criado pela Prodesp. O login é pela plataforma federal gov.br, que possibilita ao cidadão paulista, por meio de identificação única, serviços disponibilizados pelo governo estadual. No portal é preciso preencher as informações solicitadas, anexar o laudo médico, uma foto e aguardar a aprovação para baixar e imprimir o documento. Também é possível gerar o PDF e salvar no celular. O Poupa-Tempo do Canindé, na zona norte da capital paulista, é o primeiro a emitir e entregar o documento de forma presencial. Outros 25 postos do Poupa-Tempo em cidades do interior e do litoral também vão oferecer o novo serviço em breve. Governo de São Paulo. Mais inclusão para todos. BMC News. Informação que gera valor. De volta aqui na programação, estamos ao vivo aqui, BMC Market, 3 horas e 40 minutos. A gente segue, né, falando a respeito de toda essa movimentação que a gente está vendo aqui no Ibovespa, né? O Ibovespa subindo 0,84, perdeu um pouco do ritmo, né? Perdeu um pouco do fôlego, subia mais de 1%, agora sobe 0,84. Não estou falando que é ruim, mas também podia ser melhor. 121.230 pontos, seguindo nessa perspectiva. E a empresa que mais cai nesse momento é IRB, 12,39%. Eu até queria trazer aqui o Saravalli e o Alexandre Cabral para a gente conversar um pouquinho a respeito de IRB. O Saravalli, sinceramente, eu olhei a informação de IRB, que saiu na sexta-feira, né, depois do fechamento do pregão, os resultados da companhia que foram divulgados para a SUSEP, uma queda bastante expressiva no prejuízo. Redução do prejuízo. Foi uma redução, não é que foi, né, um lucro, mas uma redução expressiva no prejuízo. Eu falei, poxa, o mercado deve estar vendo como uma melhora na companhia, depois de algumas, né, movimentações, de troca de algumas peças-chave lá dentro da companhia, uma reorganização, enfim. Mas o mercado não interpretou dessa forma, não. O mercado olhou e falou, poxa, queda no prejuízo ainda é prejuízo. E está caindo aí 12,5%. O mercado não gostou dos números de IRB. Então, sendo super sincero, eu conheço acho que poucos analistas que estão acompanhando muito de perto o IRB nesse momento. Então é muito difícil nesse momento de recuperar de fato a credibilidade, a confiança. Você fala assim, quanto que vai ser a projeção de lucro do IRB em 2024? Sem chance. Eu nem imagino. E o analista prefere realmente falar, não cubro, vou suspender a cobertura. Eu digo analista realmente de fato certificado, que coloca um relatório, uma projeção. Então é isso que a gente está vivendo em IRB, que eu tenho a mesma opinião. Eu prefiro não colocar um preço-alvo, porque o preço-alvo depende de diversas variáveis, mas no caso de IRB especificamente, a gente depende da lucratividade, da linha final, né, diversos fatores. Mas o caso também de IRB, quando a gente olha para trás, ele já foi uma das empresas mais rentáveis da Bolsa. É lógico que hoje a gente questiona, fala assim, pô, mas aquele número não existia, era inflado, enfim. Teve realmente um caso que está sendo investigado, o que de fato aconteceu. E a gente não tem uma visibilidade do que vai ser daqui a 6 meses, do que vai ser daqui a 1 ano, daqui a 5 anos. Será que vai voltar para 50% de ROI, de retorno sobre o patrimônio? Será que vai ser 10%? O que é? Ou vai ser prejuízo? É uma operação deficitária e ponto, né? Ou seja, no máximo vamos buscar o 0 a 0. Quando vem um resultado desse, eu acho que reforça muito a visão do analista, que é um analista normalmente conservador, e fala, eu não consigo projetar IRB.
Enquanto não tivermos o que é o voo de cruzeiro, o que é daqui para frente essa companhia, eu não consigo dizer se é uma rentabilidade de 20, ou de 2, ou de 5, ou de 50, ou realmente negativa. Então, me preocupa bastante que tem um lado positivo, lógico, a princípio parece ter alguma sinalização de melhor, de redução do prejuízo, mas eu não tenho visibilidade. E o analista prefere... Não é nem... Eu até vi, acho que uma recomendação hoje de venda, do inclusive. Tem algumas. Né? Acho que o BTG colocou também recomendação de venda. Pô, mas com preço-alvo de R$25. Está 43. Quantos o BTG downside? colocou 40. 30%, 40% de downside adicional. E sendo super sincero, pessoal, vamos pegar só a linha do lucro. E vamos pensar que isso é a projeção, né? Isso que vai dar o preço. Pessoal, lógico que não é isso, mas se uma empresa ela não tem previsão de dar lucro em algum momento, nos próximos 2, 5, 10, eternamente, na perpetuidade, esse ativo vale zero. Então, às vezes, de repente, o analista está colocando 20 de preço-alvo, não é 20, é 10, ou é 5. Então, em algum momento, ele está vendo algum break-even, ele está vendo que a companhia vai voltar a dar lucro, mesmo que patamares muito anteriores, muito menores do que a gente já viu no passado. Mas esse analista, na projeção dele, para chegar num preço-alvo, ele está chegando em algum momento, break-even, positivar esse resultado, o que a gente não viu ainda. Então, por isso que acho que é compreensível, um analista que tinha 70 de preço-alvo, joga para 50, que tinha 50 para 40, a gente está vendo essa onda de revisões. E acho que a palavra aqui é credibilidade, né? Credibilidade. Quando a gente não tiver 1, 2, 3 trimestres, então é isso que a empresa é daqui para frente, a princípio não conseguimos enxergar. E a gente já teve volatilidade, né? no lucro, né? O lucro vem, é o prejuízo um pouco maior, menor, enfim, mas a gente não sabe o que vai ser. Por isso que eu gosto muito, por exemplo, o pessoal, mas eu acho caro. Eu gosto muito de bater na tecla de Itaú, por exemplo, Itaú é 20% de ROI. Vai ser 10? Não, de nenhum, vai ser 30 também, vai ser 20. Então, é isso que a gente não encontra, por exemplo, em IRB, né? Então, é difícil um analista recomendar venda? Mas a gente vê que acho que falta muita confiança para o analista também recomendar alguma posição em IRB, principalmente com esses resultados, né? Então, aqui acho que, Felipe, acho que não tem copo meio cheio, não. Que aqui a gente tem copo meio vazio e a outra parte... Ou está vazio ou está só meio vazio. Ou está meio vazio. O que me assustou foi a declaração do Citi. Banco avalia que os dados mensais fracos da empresa para maio, com prejuízo líquido de 10 milhões, trazem de volta as preocupações com a suficiência de capital. Então, famoso, quando ele fez uma captação? Não deve ter 2 anos. Fez aquele. Lembra? Um bi, pouco, 600 milhões. Não tem 2, já foi tudo embora. E aí? Queimou todo o caixa, tá queimando todo o caixa? Para o Citi escrever isso me deu medo. Não foi só porque o resultado tá ruim. É porque não tem caixa para honrar se der pau. É preocupante isso, imagina. Eu não tenho caixa para pagar meu segurado. Lembrando que isso, mano. É um setor regulado, né? Um setor que tem uma regulação pesada, você precisa de um caixa mínimo ali para operar. Não é assim uma empresa que eu posso falar, não, eu vou pegar uma dívida, enfim. Não, o órgão regulador liga e fala assim, e aí? Né? Eu estou projetando aqui os próximos 2, 3 meses, você não vai conseguir fechar. Mas a minha dúvida é, o que é uma seguradora? Eu recebo dinheiro de uma pregada de gente, trabalho com probabilidade para pagar um pouco e sobrar um saldo. Se ela tem prejuízo, onde é que está a falha dela? Ela está cobrando baixo pelo seguro, ela está numa área que é muito executada. Onde é que está o ruim da IRB nessa história, entendeu? Porque seguro, sim, claro, é complexo, mas é muito fácil de explicar. Cobro 10 de 100 pessoas, recebo 1.000. Quero pagar 200, 800 é 1.000. Um exemplo. Então, onde é que está o problema da IRB para só dar prejuízo? É que ela está pagando mais do que está recebendo. Isso que eu não entendo dessa empresa também, entendeu? Eu estava até olhando os números aqui, o Cabral, e aí, assim, a sinistralidade caiu, né? Agora em maio. Está em 82,5%. Seria uma notícia boa, né? Seria uma notícia boa, até porque no mesmo período de 2022 estava em 131% essa sinistralidade. Estava maior. Os prêmios também caíram, cerca de 8%. Mas mesmo assim, é bastante coisa, né? Um prêmio... Tinha uma pergunta meia de liga. 82,5% significa que de cada 100 eu pago 17,5% e fico com 82,5%, é isso? Sinistralidade? O que é isso? Como é que eu quantifico isso? Vamos voltar aos números aí. Sinistralidade chegou a 82,5%. Era 131%.
de sinistralidade. Tô achando estranho esse número aí, porque provavelmente está jogando coisa a mais nesses 130 aí. Pois é. Né? No passado. Mas 130 significa de cada R$100, sim, eu pagava 100, tirava 30 do caixa e pagava? Não. É que basicamente assim, vamos supor, ela achava que ia ter que honrar com, sei lá, um X%. Mas ela teve que... Aconteceram vários eventos no caminho. Né? Vamos supor, ela achava que ia ter uma margem de 30%, 40%, 50%. Aconteceram vários eventos que ela teve que realmente gastar todo esse caixa e os eventos teve que ser devolvidos. Né? Acabou não virando lucro para eles. Então ela teve que usar esse caixa, que geralmente esse caixa não é dela mesmo, né? Mas teve que devolver como sinistralidade paga. Vamos supor assim, que ela estava calculando que fossem, tivessem 100 carros, né? E esses 100 carros, uma parte só ia ser, sei lá, roubada, enfim, furtada, né? Só que ela fez uma conta muito errada, né? A princípio, só que é difícil no caso do IRB, que não é uma conta direta, né? Ela está fazendo seguro sobre seguro. Mas provavelmente acho que a conta aqui que vamos supor que talvez esteja fora da projeção é a probabilidade dos eventos, né? Então ela está colocando uma conta e está acontecendo 2, 3, 5 vezes mais do que está acontecendo. Então ela tem que devolver esse dinheiro para o segurado, né? Ela é especialista em alguma região, alguma coisa? Tipo, a Porto Seguro se ferrou. Assim, é chato dizer notícia, mas são dados. Com um problema no litoral norte. Uhum. Ela se deu uma aula, até falou, senti sim o litoral norte, aqui de São Paulo, não sei se foi casa, carro, ela sentiu o litoral norte. A IRB é especialista em algo? Tipo, o setor de indústria está na mão dela, setor de seguro de carro, ela faz qualquer resseguro, eu não sei. Preciso confirmar. Eu estudar. Vamos arrumar alguém especialista, mega especialista. Em IRB vai ser difícil. O problema vai ser achar, né? Só o pessoal do CIR, que para emitir relatório tem que ter alguém especialista. Né? Mas o IRB acho que não deve ter nenhuma especificidade em geografia, então deve ter geografia do Brasil como um todo, e deve ser muito forte também em grandes resseguros, né? Então a gente deve ter, por exemplo, sei lá, uma plataforma de petróleo, deve ter um seguro, deve fazer o resseguro para essa plataforma de petróleo, então deve ser grandes contratos de resseguros. Aí vai uma pergunta mega imbecil, ela faz um resseguro em algum lugar do mundo? Provavelmente sim. Ela joga isso para alguém? Provavelmente sim. Tem que ter, não precisaria saber a definição dessas palavras. Tem né? que... Entendeu? Resseguro do resseguro, na entendeu? SUSEP e questionar. Gente, estamos na reta final aqui do nosso BMC Market, faltando poucos minutos. Hoje, nesse regresso do Alexandre Cabral, você vai ter 2 minutos, Cabral, para dar suas considerações finais. E depois peço ao senhor Marco Saravalli, por favor. O que me assustou hoje foi o PIB da Alemanha. O PIB não, o PMI da Alemanha. O PMI da Alemanha é 38,8, significa que o coração da Europa está parando, parar o coração da Europa. E isso pode virar efeito cascata muito grande, tá? E pro lado do Brasil, eu gostei de 2 notícias. A Volks voltou com os trabalhadores. Ela falou, volta aí, maluco. O carro Polo tá vendendo demais, então eu preciso de vocês para poder entregar o carro. Então ele voltou com os 800 trabalhadores e vamos ver como é que vai ser na prática esse projeto de reindustrialização brasileira, com 15 bilhões que eles querem gastar a partir do ano que vem, renovar a máquina e etc. Isso pode ser bom efeito para 25 e 26. Né? E amanhã IPCA 15, que já começa amanhã com ele, 9 horas da manhã. É deflação, não lembro de quanto agora, acho que é 0,03, 0,06. Mas se espera uma deflação, é um dado que a gente vai comentar bastante amanhã. Perfeito. Marco Saravalli, eu dei 2 minutos para o Cabral, ele usou um só, mas aí você pode... 1,37. 1,43. Vai, diga lá. Mas impressionante esse movimento de Vale Petro. Espero, né, que a gente continue no lado positivo do nosso long short, de Vale contra Petro, mas Petro também está realmente um movimento muito forte, já buscando esse patamar, sustentando acima dos R$30. Então vamos acompanhar aqui o resultado da Vale, particularmente dessa semana, mas muita atenção para o resultado do Santander, que costuma ser uma prévia do resultado do setor financeiro.
está sendo bem radical aqui. Santander acaba sendo talvez algo relativamente parecido para Bradesco. Itaú tem lá suas particularidades, mas principalmente um ponto ali que acho que 2 pontos que chamam a atenção, para mim vão chamar a atenção. Não só o ritmo do crescimento das carteiras, mas principalmente inadimplência, um ponto importante, acho que o ponto mais importante desse TRI. Olhar o Santander já deve digitar o que serão os outros bancos e também a operação de tesouraria, o que pode impactar no lucro final dos bancos, né? E lógico, o retorno sobre o patrimônio nesse trimestre. Amanhã sai o fluxo de gringo de sexta, tá? Sexta foi o vencimento de opções. Geralmente são alguns bilhões que rodam na mesa. Vamos ver como é que está esse fluxo. O último foi positivo. O último de junho foi positivo. Então vamos ver amanhã quem foi o fluxo da sexta-feira. É isso então. Até amanhã, Cabral. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, Marcos Saravalli. E a gente vai ficando por aqui. Agradeço ao Saravalli, agradeço ao Cabral, agradeço a você também que esteve aqui na nossa audiência ao longo da nossa programação aqui do nosso BMC Market. Obrigado pela companhia, obrigado pelo carinho também por todas as mensagens que a gente tem recebido. Você vai ficar agora com o closing, fechamento do mercado. Carlo Cauti já está por aqui para trazer os principais destaques nesse fechamento, onde o Ibovespa segue perdendo um pouquinho desse fôlego, sobe 0,76 nesse momento. Eu volto amanhã, a partir das 2h30 da tarde, com todo o nosso time aqui no nosso BMC Market. Continue com a gente, um forte abraço, até amanhã. Tchau, tchau. O que impacta a economia e o mercado global. Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a